Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 386º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo ok. Sinto que estou a ficar com um pingo no nariz, ok? Então, pá, temos aquele nariz entupido que a ver, mas pá, vamos ter de lidar, ok? Vamos ter de lidar e vamos ter de seguir em frente. Por isso, pá, começámos, se calhar, pelo que fizemos no fim de semana. E então, no sábado, dia 9 de maio, eu e a senhora engenheira, pá, fomos para Braga porque tínhamos comprado bilhetes para ver o Arraial de Vítor Sá às 18 horas. E pá, nós na altura ficámos assim, foda-se, mas porquê é que nós compramos para as 18 horas? E eu acho que foi o seguinte, ele tinha outra sessão às 9h30, que acho que foi a primeira que foi colocada à venda, só que essa esgotou logo, e então ele abriu outra para as 18, ok? No mesmo dia. E então nós aproveitámos essa das 18. Qual é que é o problema? Pá, saímos de casa aqui um pouco em cima da hora. Por isso, pá, tive de fazer aquela cena que eu odeio, que é colocar som no GPS. Isto porquê? Pá, porque estávamos a ouvir música e de repente para a música para dizer daqui a 500 metros, por favor, vira à direita. E pá, isso é bué da chato. Ok, isso é bué da chato, porque ok, vais na autoestrada até nem é tão chato, mas se vais numa nacional é na rotunda, saia na segunda saída e volta à música. Na próxima rotunda, mantenha-se à direita. E é tipo, foda-se. Para quê, caralho? Mas então, pá, chegámos mesmo em cima da hora. A sorte é que aquilo era no espaço Vita e então tem lá o estacionamento que dá para utilizar, por isso foi tranquilo. Chegámos, ainda estava fila cá fora para ler os bilhetes e não fomos os últimos a entrar na sala. Por isso, tranquilo para caralho. E pá, Vítor Sá, acho que a senhora engenheira conhece mais do que eu, ok, o trabalho dele, porque vê o cubinho e isso. Eu só me lembro de algumas cenas em que ele apareceu de Batáguas, quando ainda era o relatório de DB que eu acompanhava, e vejo alguns reels às vezes dele ou assim. De resto, pá, acho que não me lembro de o ter... Agora estou a pensar e pá, não sei se ele... Não sei se vi tipo a abrir para alguém já alguma vez. Estou na dúvida, mas acho que nunca o tinha visto ao vivo. Mas então pronto, pá, que também como já não víamos stand-up há algum tempo, fomos. E pá, para abrir estava um gajo chamado Chimpas Brito, que pá, eu nunca tinha ouvido falar. O que é sempre um pouco foda, porque é tal cena, pá, Vítor Sá, que isso também é outra cena que nós temos de discutir, que é, em Portugal, dá a impressão que tipo... está-se um pouco a cagar para tanto para, imaginem, grandes concertos com bandas de abertura e o caralho, e no stand-up parece que é um bocado a mesma cena, porque pá, imaginem, quando tu esgotas bué das salas, tu não podes pôr um gajo qualquer a abrir para ti. Acho eu. Imaginem, eu tive essa impressão quando fui ver o Pedro Teixeira da Mota com a pata de ganso, que a abrir foi o André Pinheiro, e podem dizer, sim, mas o gajo não é um gajo qualquer, ele já está com ele no podcast e tudo. Eu, pronto, esse é que é o problema, porque pá, ele parecia só uma imitação do Pedro Teixeira da Mota, e isso é bué da podre, estás a ver? E aqui, pá, é um gajo que eu nunca tinha ouvido falar, e agora podem dizer, mas a culpa é tua, que és um ignorante, pode ser, mas pá, mas que conseguiu o feito de deixar a sala mais fria do que aquilo que estava. Pelo menos a minha e a senhora engenheira foi assim. Depois é a tal cena. Estava a chover para caralho nesse dia. Quando nós estávamos a entrar, a chuva tinha abrandado um bocado, mas estava a chover para caralho. E pá, o gajo estava tipo com um humor, sei lá, de 2012, ok? Estava tipo, ei caralho, pretos são fodidos, meu. Cigarros, cuidado, algum cigarro aqui? Ainda bem, estas são sempre fodidas de meter, caralho. E é tipo, ok, olha, este gajo era bom para abrir para o Fernando Rocha. Tipo, por exemplo, para o Fernando Rocha, top, estava ali incrível para abrir. Que é tipo, olha, temos aqui os preconceitos todos, vamos. Para o Rui Sinal de Cortes, incrível também. Pá, para o Vítor Sá foi um bocado fraco, imaginem. O gajo foi tão fraco que ele fez-me chegar a casa com o pensamento de que se este gajo consegue fazer stand-up, eu também consigo, caralho. Se este gajo consegue estar a abrir para o Vítor Sá, eu também consigo. E depois, pá, fui ver então o Instagram e é tipo... O gajo é seguido pelos humoristas todos, ok? E é tal cena, meu. O humor em Portugal parece ser aquele clubezinho. O humor em Portugal parece quase os ficheiros do Epstein. Toda a gente sabe o que é que aconteceu nas cenas. Toda a gente se conhece, mas pá, ninguém fala mal de alguém que está lá dentro. Estás a ver? E isso é estranho para caralho, meu.
é estranho para caralho, porque pá, a única pessoa que critica humoristas em Portugal é a Joana Marques. E pá, não pode ser ela a única a dizer, meu, desculpa, mas tu és fraco naquilo que fazes. Porque pá, tem de haver mais gente. Tem de haver mais gente. Tipo, tu não podes ter 10 capas no Instagram e, ok, este gajo já é humorista, já é incrível. Não, meu. Há gajos que são fracos para caralho. E este gajo, este Chimpas Brito, ele era fraco para caralho. De tal forma que ele, pá, ele fez uma piada, aquela cena de quem está a abrir, é tipo, ei caralho, Braga é bué da fixe, caralho. Braga é bué da fixe. Finalmente uma cidade fixe, meu. E então o gajo fez uma piada sobre uma discoteca e depois supostamente há outra discoteca a 1 metro de distância. E ninguém se riu. E a meio do arraial do Vitor Sá, ele disse assim, o Chimpas estava ali a pensar, foda-se, ninguém se riu desta piada. Vocês sabem do que é que ele estava a falar? E o pessoal, sim. Tipo, eu não sabia, porque lá está, eu não sou de Braga. E o pessoal, sim. E ele, ok, então a piada foi só uma merda. E tipo, exato. Porquê? Porque o plot da piada era, vocês em Braga gostam tanto de sair à noite que construíram a discoteca, tipo, Dona Rosa ou assim qualquer merda, e outra a 1 metro de distância. E era isto o plot. Acaba a piada. Era este o plot. Tipo, pá, não dá. Ok, não dá. E se depois tu ainda ficas a pensar, ei, foda-se, porque é que o pessoal não entendeu a piada? Meu, estamos a brincar, certo? Estamos a brincar, mas a brincar para caralho. Mas então pronto. O gajo foi bué da fraco, o Cabril. Vitor Sá foi forte, mas do que eu vi ao vivo, ultimamente, o melhor stand-up que eu acho que ainda vi ao vivo foi o do Manuel Cardoso. Red Flag. Depois Luana do Bem com Crente e Vitor Sá com Arraial. A nível de presença de palco, ele está ali taco a taco com a Luana do Bem, dos que estão mais à vontade, ok? O Manuel Cardoso notava-se que não estava tanto à vontade. A nível de texto, pá, eu não vou dizer que é mau, eu acho que é bom. Eu acho que é bom o texto dele. Primeiro, outra cena que eu queria falar, pá, bué da estranho. O público do Vitor Sá, a maior parte ser betos. Ok, bué da estranho, não estava a contar com isto. Betos é tipo, eu e o senhor engenheiro estávamos ali nos 10% mais velhos da sala. Ok? Era tipo betos recém-licenciados no 12º ou caralho na universidade, estás a ver? Era nessa idade. Tipo, atrás de nós estava a decorrer um dilema foda, ok? Antes do espetáculo. Estava a decorrer um dilema foda porque, pá, a jovem queria bué ir de férias para a Tailândia, mas depois outro amigo queria ir ao Paredes. Pá, deve ser algum festival que está aí a decorrer em Paredes, não sei. Deve ser algum festival de mobiliário, o caralho. O gajo queria ir ao Paredes, depois, pá, ainda queria mais outra cena, mas lá está, pá, o dinheiro não dá para tudo. Por isso, pá, dilema foda, ok? Dilema foda. E depois a falar de relógios e um a dizer, pois, pá, mas esse só custa 300 paus. Vidas fodidas, meu. Vidas fodidas, ok? O que depois é bué da estranho, porque depois a gaja está louca à procura de um maço de tabaco, porque, pá, só tinha fumado 2 cigarros. E então estava louca à procura dele. E é tipo, bro, tu vais de férias para a Tailândia. Porque caralhos é que um maço de tabaco te faz perder a calma, caralho. Mas estava então a decorrer isso. Depois então começou o arraial propriamente dito. E pá, eu gostei do texto, apesar que lá está, cada vez mais a minha teoria está forte, que é, em Portugal, eu acho que todos os stand-up comedians deviam fazer shows com as suas namoradas / esposas, ok? Porque pá, grande parte dos humoristas portugueses fazem piadas acerca do seu relacionamento. E está tudo bem, ok? Porque é com quem tu passas, se não a maior parte do tempo, grande parte desse tempo. E então, pá, provavelmente 50% do espetáculo foi sobre a namorada dele, ok? Que eu só sei que se chama Ana, não sei quem é. Mas, Mas, pá, gostei. Teve lá cenas engraçadas. E depois, pá, teve uma cena que eu acho que nunca tinha acontecido. Que era, estás a ver aquele crowdwork em que tu perguntas ao público, por palmas, quem é que não sei o quê? E tipo, mais do que uma vez, tipo, na maior parte das vezes, só uma pessoa é que batia palmas, ok? Só uma pessoa é que batia palmas. Imaginem, teve lá uma que era, quem é que espera que o namorado adormeça para poder dormir porque ressona muito. E só uma miúda bateu palmas. Depois outro, quem é que tem animais domésticos e os animais gostam de os ver a foder? E tipo, essa aí foi bem engraçada porque foi uma jovem que respondeu e disse que tipo tinha 3 cães e os cães paravam para ver a foder, por isso, ok. E depois, pá,
a mais triste de sempre. Foi ele a dizer quem é que achava que a taberna belga estava overrated e algumas pessoas bateram palmas, mas depois, quando ele perguntou uma melhor, alguém respondeu taberna londrina e é tipo, foda-se, vai para o caralho, amiga, vai para o caralho. Ok, que tens Zé Amaro como embaixador, mas vai para o caralho. Mas, pá, foi engraçado, ok, foi engraçado. Gostei, só achei que o nome levou um pouco ao engano, porque, pá, falou-se pouco da Raiais. Ok, falou-se pouco da Raiais. Ele falou um bocado da mãe e tudo. Falou um pouco tipo da freguesia dele e tudo, mas pá, nada que levasse ao Arraial. Estás a ver? Por isso, se calhar o nome foi só uma cena que ele gostou e mais nada. Depois, pá, eu então tinha combinado com a senhora engenheira que pá, íamos ao stand-up e depois íamos então à taberna belga, porque pá, é uma vergonha que nós namorámos desde 2023 e nunca fomos à taberna belga juntos. E então, pá, para verem há quanto tempo eu não ia à taberna belga, eu todo guloso, eu disse à senhora engenheira, pá, vamos à 2 porque na 2 tem parque de estacionamento. Pá, não há. Já não há parque de estacionamento. E é tipo, como assim, caralho? Vocês traíram-me? Como é que ninguém me avisa que já não há parque de estacionamento, caralho? E então, pá, tivemos de desistir porque simplesmente não havia estacionamento. Ok? Não havia estacionamento. Tivemos de desistir, depois também já estava bué da pessoal cá fora. E então, pá, tivemos de ir de volta a Guimarães e pá, fomos ao Museu de Presunto. Que também é ok, mas é tal cena, pá. Eu já estava a babar-me com a taberna belga e então foi só... ok, foi só prémio de consolação, estás a ver? Mas, depois, cenas que aconteceram esta semana. Pá, não sei se foi na segunda, se quando é que foi. Eu e a senhora engenheira fomos passear o Fausto e tipo, estava um sofá no caixote de lixo. Um sofá. E pá, é o mal da nossa relação. O mal da nossa relação é este, porque um gajo às vezes diz uma cena do tipo, e que tal se levássemos este sofá para casa? E ninguém diz, não, para, isso é estúpido, ok? Ninguém diz isso. E é foda, porque eu acho que... que alguém se deveria impor e dizer, não, isso é estúpido. Mas então eu vou ver se vejo aqui o sofá. Ok, é o sofá Friedhult do IKEA. Que pá, é um sofá honesto. Ok, é um sofá honesto. E que está avaliado em 269€ no IKEA. Ok? Pá, qual é que é o problema? Pá, o problema é que nós íamos a passear o Fausto a pé. E então nós dissemos, olha, até parece bom. E a outra pessoa, em vez de dizer, isso é estúpido, não vamos levar entulho para casa, disse, olha, realmente, até parece estar em bom estado. E pá, aconteceu que então viemos para casa, pegámos no carro e viemos levar o sofá. Ele é relativamente pequeno, mas depois tem a vantagem de dar para abrir, ok, ficar tipo sofá-cama. Não parece ser assim super confortável, mas é tal cena. Isto é mais para... A nossa ideia era tipo pô-lo aqui no sótão para se nos quiséssemos sentar ou mesmo abri-lo, porque ele é sofá-cama, ok? Se quiséssemos deitar ou assim qualquer cena, dá para fazer isso. Ele já passou pela primeira fase de lavagem, ok? E agora está a arejar. E agora, pá, aproveitámos aí do Lidl uma promoção para comprar uma daquelas máquinas para lavar com água e aspirar. E então vamos ter de fazer esse tratamento. Mas, pá, basicamente uma relação é isto, ok? É num dia estás a trazer uma árvore de Natal de uma farmácia, de cartão. No outro dia, pá, estás a trazer um sofá. Por isso, pá, senti-me aquele pessoal que aproveita cenas e depois faz grande transformação. Este aqui, a única transformação que ele irá precisar é de almofadas para as costas, ok? Porque não tem. De resto, pá, está inteiro. Mas, depois, outra cena. Esta semana fomos 2 vezes à Póvoa de Lanhoso. E na primeira vez, nós fomos a um sítio e passámos lá algum tempo e deu então para fazer aqui um raciocínio que depois, compartilhado com o senhor engenheiro, ela também achou interessante e deu para debater ali e para trocar algumas bolas. Primeiro, estávamos a estacionar e pá, vemos putos a mamarem-se atrás do pavilhão. Ok, que é aquela cena, para nós já são putos, ok? Eles deviam ter ali, sei lá, entre os 12 e os 17, que é sempre aquela idade de limpo. Mas então, depois, nesse tal sítio, em que tivemos de esperar algum tempo, pá, vimos uma cena que é chocante na sociedade atual,
que é, mulheres têm a sua bolsa definida, ok? Por norma é uma bolsa tiracolo, vamos até usar a internet para procurar isso, tipo, bolsa senhora, o que é que aparece? Bolsa senhora, exato, pá, uma bolsa tiracolo, de diferentes tamanhos, ok, mas sempre no mesmo estilo, ok? Às vezes pode só mudar o formato, mas sempre no mesmo estilo. Mas pronto, quando o assunto é uma bolsa de homem, pá, entramos num limbo que é fodido para caralho. Porque não há só um estilo, ok? Não há só um estilo. E então, nós vimos várias gerações com vários estilos diferentes. Primeiro, pá, vimos idosos com um saco de plástico a servir de bolsa. O que, pá, é um bocado triste, ok? É um bocado triste. E eu estava a pensar, ei, será que eu vou ser este idoso que vai andar com um saco de plástico? Será? Mas, já, vimos esse idoso com saco de plástico. Depois, pá, vimos um gajo que devia ser assim meio alterno, porque ele já tinha uma idade, mas tinha tatuagens. Estava com um tote bag cor de vinho. E eu, ok, vejo mais assim neste estilo, porque é tal cena. Imaginem, eu uso dois tipos de bolsas. Uso tote bag, quando imaginem, quero levar algum livro ou assim, e agora com o Fausto, imaginem, vamos até ao parque, levo um livro, levo, sei lá, os biscoitos dele e qualquer cena para ele brincar. Tal, cabe tudo na tote bag, estás a ver? E depois uso outro tipo de bolsa, que é aquela bolsa ao peito barra cintura, que também estava lá um gajo a usar, e é tal cena, eu uso essa mais em paredes de couro, porque é bué da prática, e lá está, pá, eu acho que se devia definir um objeto para nós começarmos a usar, porque é tal cena, imaginem, se tu estás com umas calças de ganga, é bué tranquilo porque cabe-te tudo nos bolsos, nós somos homens, caralho, temos bolsos nas calças, porque cabe-te telemóvel, chaves, fones e carteira, ok? Isto cabe-te na boa se tiveres calças de ganga. Mas se tiveres, por exemplo, com umas calças fato de treino, já é foda. Porque os bolsos não são em cima, são tipo de lado. E tu sentas-te o caralho, já te está o telemóvel a cair. Estás a ver? E então, para essas situações, é fixe andar com uma bolsa. Mas é tal cena, pá. Temos de definir um padrão. Porque lá está, as mulheres não têm esse problema. As mulheres, imaginem, tens uma velhota de 80 anos, está ela com a sua bolsinha. Tens uma jovem de 20, está com a sua bolsinha. Ok? Não é tipo, está aqui um velhote de 80 anos com um saco plástico. Estás a ver? Que é bué da estranho. Mas, esse foi o primeiro raciocínio. Pá, o segundo raciocínio foi pessoas que me trazem vibes. Ok? Porque imaginem, eu vou à Póvoa de Lanhoso, a maior parte das pessoas não me conhece, mas eu conheço algumas pessoas. Estás a ver? Isso é uma vantagem da barba, que é, pá, se tu, quando começas a ter barba, se nunca mais a cortares, vai haver pessoas que nunca mais te vão reconhecer. Imaginem, tu conheces pessoas que te conheceram até aos 14, estás a ver? Depois começas a ter barba, elas nunca mais te vão reconhecer na vida. Por isso, melhor cena de camuflagem. Mas então, passou lá um casal que foi... Pá, deu ali uns gatilhos para eu ir procurar o filho desse casal que andou comigo na escola. Depois, pá, fui ver porque eu já não falo com ele desde, sei lá, desde o 6º ano, talvez, que foi quando nós andámos juntos na escola. E tipo, ei, caralho, nunca mais chegava a este gajo. Porque é tal cena. Isto também é outra cena que acontece com a nossa geração, que é... pessoas que nos aparecem agora na vida, tipo, tens Facebook, Instagram e tudo. Pessoas que nos apareceram antes do Instagram e do Facebook, esqueçam, tu perdes o contacto dela, ok? Perdes o contacto dessa pessoa. Mas, pá, interessante. Depois, acho que foi no dia seguinte, voltámos outra vez à Póvoa de Lanhoso. Desta vez, pá, porque tínhamos de levar Fausto a tomar banho. Ok? E então a minha mãe tinha levado a uma jovem da Póvoa de Lanhoso. Quer dizer, eu acho que ela não é da Póvoa de Lanhoso. Ela é... Quer dizer, ela talvez seja da Póvoa de Lanhoso, mas agora deve estar a viver em Vieira do Minho, porque ela tem lá um estabelecimento em Vieira do Minho e tinha outro na Póvoa de Lanhoso. Mas, pá, por causa da crise habitacional e o caralho, acho que a renda ia aumentar muito e então teve de abandonar esse na Póvoa de Lanhoso. E então nós entramos em contacto com ela. Aqui nós, claro que foi a senhora engenheira. E pá, ela então disse que fazia serviço em Calvos. E nós, ok, Calvos é ok. E então, antes de irmos ao banho propriamente dito, pá, fomos até à Carvalha de Calvos para o Fausto sacar lá uns drifts e para se sujar à vontade, já que depois ia tomar banho, estava tudo fixe. E pá, nós vamos a caminho da Carvalha e eu vejo um Opel Corsa cinza, um Opel Corsa B. Ok, para quem não sabe qual é que é o Opel Corsa B, é tipo o segundo modelo do Opel Corsa. Cá há essas cenas.
que eu quando descobri essas cenas eu fiquei em choque, porque uma vez disseram-me assim, há um Golf 4. E eu, foda-se, o que é um Golf 4? E depois, percebi que era o Golf de quarta geração. Mas pronto, o Opel Corsa B, um cinza, estava lá estacionado no meio do monte, ok? Mas dava para ver da estrada. Ok, estou aqui, claro que me perdi, e claro que vi aqui que o Opel Corsa V que foi inovador na sua geração, ok? Por isso, Mas então, estava lá esse tal Opel Corsa, e eu comentei assim com a senhora engenheira, olha, estão aqui a mamar-se atrás do pavilhão, referência ao dia anterior. Vamos então com o Fausto, ele saca lá uns drifts, corre para caralho, atira-lhe um pau, e então ele anda todo contente. Também, cagou para caralho, verdade seja dita, ok? Nós apanhámos todos os cocós, ok? Não ficou lá nenhum vestígio de Fausto. E ao fim de, 30, 40 minutos, saímos. E não é que ao sair, sai um Jeep verde que, eu acho que deveria ser um Toyota. E agora vamos... talvez um Land Cruiser. Talvez. Vai a sair para um lado e esse tal Opel Corsa para o outro. E é tal cena. No Jeep ia um homem, no Opel Corsa ia uma senhora. Eu acho que ali ocorreu adultério pesado, ok? Porque e eles, quando nos viram, eles ficaram com aquela cara de foda-se, será que eles nos conhecem? Será que fomos apanhados? Depois, ainda por cima, a senhora do Opel Corsa veio atrás de nós, porque o Jeep Toyota seguiu outro caminho, a senhora veio em direção à Póvoa de Lanhoso. Por isso, um bocado tenso, ok? Um bocado tenso. Não sabia que isto acontecia na Póvoa de Lanhoso. Não sabia que a carvalha de Calvos era utilizada para isso. Mas é o que temos. Mas pronto. Depois, então, o banho propriamente dito. Correu bem. Ok, correu bem. Vou se calhar fazer aqui uma publicidade ao sítio que se chama O Andacão a Gato. Se procurarem isto no Instagram vão encontrar. Depois tem lá os contactos. E a jovem faz banhos e tosquias tanto em Vieira do Minho como na Póvoa de Lanhoso. Por isso, se quiserem, se morarem em alguns destes sítios, podem usufruir dos serviços dela, que eu recomendo muito, porque, foi o primeiro banho do Fausto e ele estava lá super tranquilo. Ao início teve assim um bocado de medo e depois o secador, nós até pensávamos que ele ia reagir pior, mas não, até reagiu bem. Só que é tal cena, aquilo lá em Calvos é na casa dos pais, por isso, primeiro tem bué de cães e gatos, tem 5 ou 6 cães e 2 gatos, pelo menos. E então de repente estão sempre a passar lá cães para ver o que é que se passa, estás a ver? Mas é assim um ambiente mais familiar, mais acolhedor, mas eu gostei muito, ok? Gostei muito e o Fausto ficou bué cheiroso. Claro que hoje já foi escavar buracos para o parque e daqui a pouco está tudo na mesma. Mas Depois, antes de ir para as recomendações culturais, vamos falar aqui de uma cena que foi lançada estes dias, que é a editora Kiala, que podem ver no Instagram kiala.pt, ou então podem procurar aí na internet que também vão encontrar. E esta Kiala é lançada com uma estratégia simples, que é, nós só vamos publicar autores negros. E isto pelos vistos fez comichão a algumas pessoas. E então começaram a aparecer primeiro comentários como ao caralho. Uma editora só para pretos nem sabem ler, ou caralho. E é é bizarro. Em pleno 2026, ainda se verem estes comentários e ainda haver este tipo de burrice. Porque para mim, imaginem, ter uma editora que só publique autores negros, está tudo bem. Não sei, eu juro que eu não sei qual é o problema desta cena. Primeiro, será uma cena independente, o que logo ali traz problemas porque é tal cena. Os livros são mais caros. Deixem cá ver, eu estava aqui a ver se vejo no site, porque o primeiro livro já está em pré-venda. E é o Feminismo na Periferia, de Mickey Kendall, e custa 20,14€, ok? Acho que não paga as portes e tudo, mas é tal cena, ainda é puxado para um livro. Por isso, pode ter essa desvantagem. Mas depois teve a vantagem de, primeiro ser falado em alguns lados e depois vir aqui para um artigo de opinião aqui de um louco do Observador, que é este Alberto Gonçalves,
que basicamente então fez um artigo com o título Kiala ou a discriminação inclusiva. O leitor mais desatento vai a uma livraria à procura de determinados livros e não para analisar a quantidade de melanina dos respectivos autores. A senhora Dona Helga acha que não. Isto porquê? Isto porque quem está por trás deste lançamento é a Helga Fernandes, acho que é assim que se chama. Helga Fontes, ok. Helga Fontes, que pá, eu sei que ela tem uma página de Instagram que se chama Quem Me Lera, acho eu. Exato, Quem Me Lera. Que eu sei que faz alguns vídeos sobre livros e também traduz livros. Mas pá, este rebuliço todo nas redes só vem provar que efetivamente faz falta ter uma editora que só lança autores negros. E o que eu fico mais chocado é que a forma como este gajo ficou chocado, tipo, caralho, só pessoas negras, era quase como se ela fosse inundar as prateleiras de livros de negros. E não, pá, tipo, para este ano acho que estão planeados lançar 2 livros. E acho que é tipo uma média de 2 livros por ano, por isso será sempre uma cena independente, irá depender sempre do sucesso que tenha. Mas pronto, eu só gostei do nome Kiala porque... deixem ver se aqui diz... exatamente, diz aqui. Kiala, que significa iluminar, trazer luz. Por isso também gostei do nome, achei interessante. E pá, este rebuliço todo. Depois há comentários a dizer então eu sou branco, quer dizer que então se o meu trabalho for muito bom, vocês não me vão publicar. E é tipo, caralho, meu. Se o teu trabalho for muito bom, em princípio tu não vais precisar de uma editora independente para te publicar, ok? Não vais. Não vais precisar de uma editora que tem tipo, sei lá, 2 pessoas a trabalhar lá. Mas pronto, pá, são conceitos muito complicados de explicar a certas pessoas, por isso... eu gostei da iniciativa e ainda vou pensar se vou apoiar ou se fico só aqui pela publicidade. Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais, pá, começámos pela TV Mágica e pá, temos aqui 2 filmes que nós vimos esta semana. O primeiro é o Hamnet, filme da Chloe Zhao, que muita gente falou por causa de ter bastantes nomeações para os Oscars e essas cenas. Pá, eu achei ok, estás a ver? Mas acho que não me bateu assim tanto. Por exemplo, eu não chorei. Eu não chorei, mas pode ter sido porque nós também o vimos em 2 dias diferentes, porque não acabámos de ver no mesmo dia. Pode ter sido disso. Mas pá, gostei. Só não me bateu como bateu a tantas pessoas. E talvez por isso não... Ou então talvez por já não termos visto com o hype. Não sei. Mas não me bateu assim tanto. E depois, pá, nós vimos The Drama, que é um filme da A24. Pá, muita gente estava a falar bem. Tem 13 estrelas no público, claro. Claro que aqui o crítico Luís Miguel Oliveira, quem é este? Foda-se, meu. A vida deste gajo deve ser uma merda, meu. Porque o gajo, alto, caralho. O gajo deu aqui 4 estrelas a um filme. Foda-se. Porque o gajo, meu... O gajo tem aqui para aí 10 filmes que o gajo viu e o máximo que deu foi 2 estrelas, ok? E então no The Drama deu 1 estrela. E pá, este filme irrita-me um bocado, ok? Este filme irrita-me um bocado. Deixem ver se dá para ver aqui. Ele tem 7.3 no IMDb e tem 76% no Rotten Tomatoes. Eu vou-vos dizer porque é que me irritou um bocado. E agora com spoilers. Irritou-me um bocado porque há lá uma parte, basicamente este drama conta a história de um casal que se conhece, fica loucamente apaixonado e depois se vai casar. E antes de se casar, eles têm aquela cena à prova da comida, mas então, enquanto estão a provar, estão lá com um casal amigo e lá está. Antes de eu saber da cena, eu disse à senhora engenheira o que se ia passar. Eu disse, pá, isto é um erro fazer isto.
Ok? É um erro fazer isto. Basicamente, o que é que eles estavam a fazer? Estavam a contar a pior cena que já fizeram na vida. E eu disse-lhe que era um erro, porque eles ainda não se tinham casado. O outro já era um casal e é tipo, ok, se eles souberam disto e casaram, é problema deles. E então é tipo, a primeira... Não, primeiro começa o amigo do noivo. O noivo é o Robert Pattinson e a noiva é a Zendaya. O amigo do noivo diz, uma vez usei uma namorada como escudo humano para um cão que nos estava a atacar. Tipo, o cão mordeu a namorada e ele usou como escudo humano. Tipo, ok, nada demais. Eu pensei que o gajo ia bater ao cão, ok, por isso não bateu, teve o meu respeito. Depois, surge aqui o problema. Ok, surge aqui o problema, porque a esposa desse amigo diz, uma vez fui com um vizinho que era meio fanfo, ok, que só tinha 14 anos, mas que era meio fanfo, fomos para uma caravana que estava no meio da floresta, prendi-o dentro de um armário e vazei. E é tipo, o puto ficou preso num armário, numa caravana, no meio da floresta. Os pais perguntaram-lhe por ele, ela não disse nada. A polícia montou buscas para encontrar o puto e ela manteve-se em silêncio. Ok? Estamos aí. Depois passa então para o noivo e ele diz, fiz cyberbullying. Que também é tipo, bro, estás aí a esconder qualquer cena porque dizes assim uma cena boa aleatória. Fiz cyberbullying quando tinha 14 anos. E depois vamos então para a cena da Zendaya e ela diz, quando tinha 15 tentei, quase que comecei um tiroteio na escola. E tipo, fica tudo em choque. E a gaja que prende um fanfo dentro do armário fica revoltada porque diz, estás a brincar, caralho. Tu sabes que a minha prima ficou paraplégica por causa de um tiroteio, caralho. E é tipo, ela não fez nada. Ela não fez o tiroteio. Se ela fizesse o tiroteio, provavelmente não estava sentada nesta mesa a preparar o casamento com este gajo. Porque se tivesse feito isso, primeiro, ou tinha sido abatida durante o tiroteio pela polícia, que é o que acontece na maior parte dos casos, ou então, estava a cumprir prisão perpétua. Ok? Não é a mesma pessoa, caralho. Não é a mesma pessoa. Enquanto que tu prendeste mesmo um puto num armário, ok? E fugiste e não disseste nada a ninguém, caralho. Tu sim é que és uma psicopata. E a partir daí, o filme começou-me a irritar de uma maneira, porque depois tudo girou, lá está, à volta deste drama que é, meu Deus, e agora eu estou a casar com uma psicopata, sendo que não, ela não fez o ataque. É tipo, aqui eu só me senti iludido quando às vezes lhe fazem perguntas, mas e se você não tivesse ido para São Paulo, o que é que seria da sua vida? É tipo, mas foi o que aconteceu. Tipo, foi o que aconteceu. Ela não fez o tiroteio, ok? Por isso, escusam de estar a pensar, mas e se fizesse? Como diz Paulo Bento, se a minha avó tivesse rodas, era uma bicicleta, ok? Tipo, a partir daí o filme cortou-me bué a vibe, estás a ver? Depois, ao falar com a senhora engenheira, eu percebi o ponto dela, ok? Porque ela disse, mas vê porque ele percebe que afinal não conhecia bem a pessoa. Ok, mas mesmo assim não sei, cortou muito a vibe, por isso não sei se recomendo. O filme está muito engraçado, tem uma das cenas iniciais mais engraçadas de sempre, mas não sei, desde esse momento cortou-me a vibe, por isso, fiquei um bocado de pé atrás. Depois, ainda na TV Mágica, uma série que eu tinha recomendado aqui porque tínhamos começado a ver, finalmente chegou ao fim, a primeira temporada, que é a série Rooster, que é da HBO e tem 88% de aprovação aqui no Rotten Tomatoes e 73% da audiência. É uma comédia, ok, que tem o Steve Carell como personagem principal. Eu gostei muito. A série vai ser renovada por uma segunda temporada, por isso vamos continuar aí a ver. Mas achei assim uma cena leve, tranquila e engraçada, que às vezes é o que nós precisamos de ver nestes tempos. Por isso, recomendo muito Rooster na TV Mágica ou então na HBO Max. E depois, na música, tenho aqui dois álbuns. Eu acho que estão os dois na Pitchfork. O primeiro é da banda Media Puzzle, que se chama New Race Horse, e a Pitchfork diz o seguinte: liderado pelo carismático Tom Peter, a prolífica banda australiana de lo-fi post-punk adiciona um baterista humano e oferece 23 minutos de pura diversão e criatividade. Ok, é uma banda australiana, não sabia. Eu gostei, ok. Faz-me lembrar um pouco Dry Cleaning, e este é o quarto álbum da banda.
Tenho em 2 de 2023, um de 2024 e agora de 2026. Os últimos 3 estão com a mesma estética, só o primeiro é que está com uma estética assim mais diferente. Mas pá, gostei muito. E vai estar aí a tocar a música Out of the Rain. Depois, para terminar, pá, aí um álbum de um velho conhecido, o Kevin Morby, que lançou o álbum Little Wide Open, e a Pitchfork diz o seguinte: em colaboração com Aaron Dresner, o cantor e compositor equilibra contentamento e ansiedade mortal no álbum mais coeso e melodioso da sua carreira. Pá, eu gostei muito deste álbum. Kevin Morby é um gajo que, imaginem, eu acho que foi crescendo o meu gosto por ele ao longo dos anos. Ele já teve algumas vezes em Paredes de Cor, pelo menos 2 que eu me lembro, mas o meu gosto por ele foi crescendo. E então, pá, acho que concordo com a Pitchfork. Este acho que é o álbum que eu mais gosto dele. E vai estar aí a tocar a música Natural Disaster. Natural disaster. Prairies they wildfire, seas hurricane, the hills they all landslide, tornadoes strip the plains in my whole earth quakes. E pá, é isto, mais um episódio gravado, por isso, já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.